Já na madrugada, Felipe Pereira, bom dia. Pois é, muito bom dia para você, Sandra, mais uma vez bom dia ao ouvinte CBN. A gente já vai direto ao vivo com informações da Aline Albuquerque, porque uma farmácia foi invadida na Avenida das Amoreiras aqui em Campinas, reforçando um padrão de atuação identificado em outros casos recentes. Ações rápidas, direcionadas e com alvos específicos. Aline, bom dia. É isso mesmo, viu, Felipe, Sandra, ótimo dia para vocês, também para os nossos ouvintes. Esse crime foi registrado ainda durante a madrugada, para quem acompanha a gente pelo YouTube consegue ver, inclusive, que essa loja, né, essa farmácia de uma rede ainda continua fechada por conta desse crime que aconteceu. A perícia, inclusive, acabou de chegar aqui no local, nesse minuto mesmo, acabaram de chegar os dois peritos, né? O local estava sendo preservado pela polícia militar até a chegada aí da polícia científica. A gente relembra, né, reconta como é que tudo isso aconteceu, essa ação muito rápida aqui nessa farmácia localizada na Avenida das Amoreiras, alvo aí de criminosos durante a madrugada. É uma farmácia de rede, né, como eu citei inicialmente, que fica na altura aqui do bairro São Bernardo. As câmeras desse estabelecimento, inclusive, elas registraram essa ação aí dos bandidos, né? A gerente da loja, inclusive, chegou a relatar que acessou essas imagens das câmeras e aí foi possível ver um carro chegando por volta das 13h50 da madrugada. Esse veículo tinha 5 pessoas dentro, né? O condutor, esse motorista, ele fez aquele golpe da marcha ré na porta desse estabelecimento. Dá para ver, inclusive, que a porta ficou bastante danificada e foi assim, né? Foi por meio aí desse golpe mesmo com o carro, com a traseira do carro na porta, que eles acessaram, né, invadiram essa farmácia aqui na Avenida das Amoreiras. É um portão de ferro, né, uma porta de ferro, daquelas bem resistentes mesmo, então foi uma batida bem forte para que eles conseguissem quebrar esse portão, né, e acessar, então, essa loja, né, arrombar a loja. E aí, enquanto o motorista fica no carro, né, tudo isso identificado aí por meio das imagens do circuito de segurança da farmácia, 4 pessoas descem e invadem, então, o estabelecimento. Eles vão direto em direção a uma geladeira, né, que tem os medicamentos ali que precisam ficar em conservação gelada, né, resfriados, e aí eles roubam principalmente canetas emagrecedoras, né, a gente sabe que está num boom aí, num hype dessas canetas emagrecedoras, e os criminosos foram, portanto, direto nesse tipo de medicamento. Depois, eles foram ali para a prateleira dos dermocosméticos, que são produtos também bastante caros, né? Tem um valor de mercado bastante caro. E em relação às canetas, a gerente também passou a informação que elas custam, em média, R$ 2.500 cada caixinha, com essas canetas emagrecedoras, ou seja, é um valor também de mercado bastante alto aí, né, e os criminosos acabaram levando essas canetas. Eles ainda não apuraram quantas canetas foram ao certo levadas, né, o prejuízo tanto na quantidade de medicamentos quanto também no valor total desse prejuízo. Tudo ainda vai ser calculado pela unidade aqui dessa farmácia na Avenida das Amoreiras. Inclusive, a própria gerente explicou também que esse foi o segundo roubo em menos de 2 meses, o segundo furto, aliás, né? Porque essa modalidade aí de crime, quando eles chegam durante a madrugada, não tem ninguém no estabelecimento, se trata, na verdade, de furto. Informaram, então, que foi o segundo em menos de 2 meses, né? Nessa mesma loja aqui, nessa mesma unidade dessa rede de farmácias. A administração da loja acredita também que se trata possivelmente da mesma quadrilha. Isso porque no primeiro episódio, que foi registrado há pouco mais de 1 mês, os bandidos levaram exatamente os mesmos tipos aí de produtos, que são essas canetas emagrecedoras e também os produtos cosméticos, os dermocosméticos. Essa ação, né, que as câmeras registraram, ela foi muito rápida, durou aí cerca de 2 minutos, o tempo para eles arrombarem a porta com o carro e também para fazer aí a invasão, né? Então eles pegaram as mercadorias, depois os criminosos entram no carro e fogem. O alarme da farmácia chegou a ser disparado, a PM foi, né, instantaneamente, de forma simultânea aí, por conta do alarme, foi acionada, porém, quando as equipes chegaram, os bandidos já tinham fugido, né? Como eu mencionei, foi realmente uma ação
muito rápida, 2 minutos, aí cerca de 2 minutos durou em média essa ação criminosa. A perícia da Polícia Civil acabou de chegar por aqui, né? Os peritos estão trabalhando. Quem consegue acompanhar a gente pelo YouTube nesse momento, dá para ver que a equipe da Polícia Científica atuando, a PM também continua aqui prestando apoio, preservando aqui o local, né? O trabalho dos peritos. Sim. E agora, né? Contabilizar mesmo o prejuízo, identificar aí quantas canetas eles levaram e a quantidade, né? O valor, aliás, de todo esse material que foi furtado pelos criminosos. A gente continua acompanhando e com outros detalhes, né, se surgirem, a gente volta trazendo aqui na nossa programação. Obrigada, Felipe e Aline. Sandra, volto aí com vocês. Obrigado. E esses crimes têm realmente trazido essa preocupação para comerciantes, para essas redes de farmácia, para as autoridades, já que esses produtos subtraídos possuem alto valor de revenda, além de risco sanitário, quando comercializados sem controle. A propósito, a DIG aqui de Campinas prendeu hoje de manhã um suspeito de armazenar e distribuir medicamentos controlados sem receita médica. Aparentemente não tem nenhuma relação com o furto da farmácia, Sim. tá? Mas é uma outra investigação que também acontece. Ontem, em Americana, uma clínica foi fechada que comercializava produtos irregulares. Então tem muita coisa acontecendo nesse sentido com base da atuação policial. E o DENTER 2, responsável pela coordenação regional das investigações, está trabalhando exatamente para identificar essas possíveis conexões entre os casos e eventuais organizações criminosas especializada nesse tipo de crime. É por isso que a gente convidou o delegado Oswaldo Dias, diretor do DENTER 2, para poder esclarecer para a gente em que pé estão as investigações desses casos. Obrigado por nos atender, doutor Dias. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Realmente são casos que chamam a atenção da polícia, né? Chamam a atenção da população, chamam a atenção do comerciante que tem aquele bem subtraído. E eu posso afiançar para vocês que várias investigações estão em andamento com relação à identificação dos autores dos furtos e também de quadrilhas que fazem a receptação. Não adianta a gente conseguir alcançar os autores do furto e não conseguirmos identificar os receptadores. O furto só ocorre porque existe a receptação do produto. E também o crime só ocorre porque, além do furto, né, que existe a receptação e também a população que acaba comprando indevidamente esse produto. Né? É um perigo para a saúde comprar um produto que não tem um armazenamento correto, não tem uma procedência correta, não se sabe qual é a substância real que está naquela canetinha. Muitas vezes esses objetos, né, são formulados em laboratórios clandestinos, quando não são subtraídos, né, de maneira ilícita, e a população acaba comprando por um preço bem abaixo do mercado, sabendo de que aquele produto não é o original ou é um produto de crime, e acaba aplicando essa substância no próprio corpo. O risco à saúde pública é muito grande. Doutor, a gente acompanhou algumas operações no ano passado, né, realizadas aqui na região, na identificação de alguns suspeitos. A própria Polícia Federal também tinha uma investigação relacionada a esse tema. Houve avanços, né, nessa comparação com o ano passado, que a gente tinha uma frequência talvez até maior de furtos e roubos a esses comércios e na identificação desses envolvidos no crime? Ô Sandra, hoje vocês acabaram de falar de uma operação que está tendo da identificação de um indivíduo que estava vendendo substância, né? Estava vendendo medicamento sem lastro. Essa investigação, ela faz parte, sim, do bojo das investigações que nós estamos fazendo, iniciamos agora no começo do ano. Há algumas semanas também, na área do 9º DP, nós conseguimos identificar um indivíduo com farto conjunto de medicamentos, inclusive as canetinhas emagrecedoras, fazendo, inclusive, venda de atestados médicos falsos, fazendo a venda de produtos controlados de maneira
sem qualquer tipo de controle, né? Esses fatos, né, eles estão conjugados, né? Faz parte de uma grande investigação, né? Na data de hoje, algumas semanas atrás, faz parte do bojo da investigação que nós estamos tentando identificar, inclusive os receptadores. É aquilo que eu falei. A receptação desse veículo que estimula o crime de furto. Se nós conseguirmos combater, diminuir os receptadores, com certeza vamos conseguir também diminuir o número de furtos. Ocorre que essas canetinhas emagrecedoras, principalmente, alguns produtos controlados, hoje é uma febre, né? Hoje o produto é um produto caro para a maioria da população, então alguns naquele afã de tentar utilizar esse produto, acaba procurando o comércio clandestino. Por isso que nós alertamos também que não façam essa procura, porque pode responder por crime de receptação, pode responder, inclusive, numa coautoria, caso encomende essas canetinhas, essa substância, e também vai fazer muito mal para a sua saúde caso aplique alguma substância que não seja a correta. Tem essa conscientização que é necessária, mas quais têm sido as medidas da própria polícia para conter também essa modalidade de furto, né? Existe aí um monitoramento também pelas redes sociais, onde isso acaba sendo comercializado? Quais são, né, as ações? Hoje, essa prisão que aconteceu hoje foi esse monitoramento. Essa prisão de hoje foi uma investigação que foi feita através desse nosso trabalho de combate a esse tipo de receptação e a venda ilegal. Há 3 semanas atrás, esse outro grande fornecedor de substância, inclusive, ele está preso preventivamente diante da gravidade do ato que estava cometendo de vender esse tipo de substância. Também faz parte do outro conjunto de investigações. Receptação, ela é o grande problema no momento que você combate a receptação, você auxilia no combate ao furto. Vocês têm identificado o envolvimento de pessoas ligadas ao setor farmacêutico também envolvida nesses casos de furtos e roubos? Não se descarta essa participação não, viu, Sandra? As investigações, elas correm em segredo exatamente para que a gente não possa dar uma pista para aquela pessoa que está envolvida no crime, né? Mas nós estamos com diversas investigações em andamento com relação a isso. E a identificação de pessoas que possivelmente estão auxiliando os furtadores ou os receptadores dentro de algum estabelecimento faz parte da investigação também. E podem responder por que tipo de crimes? Depende, se o crime for se houver violência ou grave ameaça dentro da farmácia para conseguir subtrair esse produto, a pessoa vai responder por roubo, um crime grave, de crime de roubo qualificado, dependendo do caso. Se houver o furto, como o caso dessa madrugada, onde arrombou a porta para poder subtrair, vai responder por furto qualificado. A pessoa que faz a receptação dessa droga, dessa substância, né, dessa droga lícita, mas é uma droga lícita, vai responder por receptação, se for comerciante, receptação qualificada. Então, cada caso tem que ser analisado juridicamente para entender qual vai ser o artigo que vai corresponder àquele ato da pessoa. E mais uma vez a importância da denúncia, né? Viu algum produto sendo vendido na internet, na rede social, sempre levar essa denúncia até a Polícia Civil. Ô Felipe, isso daí é uma conscientização que a população tem que ter, por isso que nós fazemos esse apelo de não comprar, de não usar a substância que não seja com recomendação médica, né? A febre hoje, a sociedade ela vive muito no modismo, né? E o modismo hoje é essa canetinha. Se você vai jantar no restaurante, você vai numa festa. Por estar com a gente hoje, né? Diante dos casos frequentes, mas estamos abertos também aqui para divulgar esses bons resultados da investigação, doutor Oswaldo.
Obrigado. É importantíssimo esse meio de comunicação, exatamente para, primeiro, alertar a população para que não faça a compra indevida. E segundo, também para expor, né, o que a polícia está fazendo. É um problema que não é exclusivo de Campinas, da região, é um problema que está ocorrendo no Brasil inteiro, né? Esse é um problema sério que tem que ser enfrentado, inclusive, pelas forças de segurança do país inteiro. Muito obrigada e até uma próxima. E a gente está falando, né, das questões criminais, esse alerta para a saúde pública, né, que vem de diferentes órgãos também, né, Felipe? A Academia Nacional de Medicina tem falado sobre esse perigo do uso indiscriminado. O Brasil é o campeão de vendas dessas canetas emagrecedoras e organismos internacionais de medicina também já estão de olho e preocupados com o fato. A gente está falando aqui, Sandra, de que tem muita gente que compra essa caneta sem realmente precisar da indicação clínica dela. É uma caneta voltada especialmente para diabetes, né, como a gente sabe, para o tratamento da diabetes tipo 2 e que ajuda em situações de sobrepeso e obesidade. A gente até fez no ano passado uma entrevista aqui no CBN Campinas falando que Campinas tinha mais de 15 mil obesos. Esses dados evidentemente precisam ser atualizados com os números de 2025, mas é mais do que necessário e urgente a gente diferenciar obesidade da doença, que a obesidade é uma doença, da obesidade estética, entre aspas. Pessoas que não têm obesidade, não querem fazer dieta nem ir para academia de ginástica, estão indo atrás da facilidade que é procurar essas canetas. É dada como uma solução milagrosa e às vezes não é. E nós estamos em contato também com a endocrinologista do Hospital Vera Cruz, a Maria Beatriz Dias, exatamente para trazer mais consciência sobre isso, porque também há um aumento do pedidos dessas canetas emagrecedoras pelos próprios profissionais. Então, qual é realmente o parâmetro, né, que justifique a indicação dessas canetas para os pacientes, doutora? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, as chamadas canetas emagrecedoras, eu chamo de medicação anti-obesidade, tá? Porque realmente, né, além da indicação de diabetes tipo 2, a gente tem fatores muito importantes na hora de indicar. Se você dá esse tipo de indicação para uma paciente que não tem indicação de usar, e a gente recebe muito, como vocês comentaram, o pedido, né, vim aqui para você me prescrever a canetinha X. Quando acontece isso, a pessoa, a partir do momento que parar de usar, ela vai reganhar todo o peso, né? Então, hoje a gente já fala de obesidade como uma doença crônica, né, do hipotálamo e do tecido adiposo, e muitas vezes a pessoa não pode parar de usar a medicação, né, para manter o peso que deveria. Não é só IMC que a gente vê, né, de massa corporal, a gente vê percentual de gordura corporal, todas as comorbidades envolvidas na hora de indicar e, óbvio, todas as a nossa ligação a conexão tá esquisita. Tá estranha. Eu vou, né, pedir para a Maria Beatriz aguardar com a imagem, mas a gente também vai fazer a conexão via telefone para poder ficar mais compreensível a orientação. Exatamente. Deixa eu aproveitar, Sandra, o César é o nosso ouvinte, mandou aqui mensagem, ele é farmacêutico e aí conta, como tava dizendo, né, o delegado Oswaldo Dias, que tem esse grande problema que as pessoas estão usando os medicamentos para outras realidades. E aí até ele fez aqui traçou um paralelo, né, com a tadalafila, que está sendo usada por jovens para ganhar massa muscular. Ele está vendo meninos usando isso, dizendo que é para ganho de massa muscular. Ele acha que isso é um perigo para a população, porque não tem orientação farmacêutica, não tem orientação médica e acabando com a saúde por usar produtos, medicamentos indiscriminados, sabendo que o medicamento se chama droga, porque quando ele é indicado para uma certa patologia, ele tem um efeito. E aí, quando ele não é indicado para aquela patologia, causa um dano terrível para a saúde, para o fígado, para o coração,
coração e para os outros órgãos. E a preocupação é essa também, Felipe, dos profissionais na indicação, porque a farmácia só vai vender se tiver a receita, né? Agora tem também os manipulados, né? Isso. A manipulação desses medicamentos, mas de qualquer forma com a própria indicação médica. Doutora, queria que você complementasse, né, o seu raciocínio aí em relação à prescrição, em que casos realmente essa caneta é indicada. Bom, então, como eu estava falando para vocês, né, a indicação, né, eu chamo de medicações anti-obesidade ou anti-diabetes, nem falo de canetinhas emagrecedoras, porque não é uma coisa a ser usada a curto prazo para uma perda de peso com fins estéticos, tá? Inclusive hoje a gente chama a obesidade de uma doença crônica, né? Do hipotálamo, do tecido adiposo, que por muitas vezes a pessoa vai ter que fazer um tratamento em longo prazo e às vezes não vai poder interromper, né? Então a indicação é para pacientes com diabetes descontrolados, para pacientes que não só têm um IMC alto, mas têm um percentual de gordura aumentado, e para pacientes que têm comorbidades relacionadas à obesidade ou sobrepeso. Uhum. Agora, quando a gente percebe esse excesso de indicações e até a preocupação, né, de um profissional da farmácia falando que adolescentes que nem têm o perfil ali de obesidade e está adquirindo esse produto, traz também uma preocupação social realmente, né? Não só ali em relação a aquela pessoa específica, mas como isso está sendo ramificado mesmo e por diferentes faixas etárias e condições de saúde, né? Com certeza. Até porque não existem estudos, tá, dessas medicações mais novas. A gente tem uma medicação que é indicada para pacientes abaixo de 12 anos, né? Para adolescentes, a gente tem algumas indicações bem específicas, tá? E tem os fatores de risco. Quando a pessoa procura um profissional de saúde já com essa demanda e vai comprar caneta para iniciar um tratamento por conta própria, esses fatores de risco não são avaliados, né? Então a gente pode ter muitas complicações. Usando essas, né, que o delegado comentou, né, que são um contrabando, pior ainda, né? Porque o armazenamento, né, o cuidado que a gente tem que ter com a medicação, isso não é garantido. E às vezes você nem sabe se o remédio que você acha que você está usando é aquele remédio mesmo. E as consequências, né? Que a gente já tem relatos aí de até mortes pelo uso indevido dessas canetas, né? Sim. Morte, os casos de pancreatite, a gente tem que sempre frisar que, assim, as medicações anti-obesidade, elas são muito boas quando bem indicadas, e são o tratamento padrão ouro que a gente tem para essa doença hoje em dia, mas precisam ser feitas com acompanhamento médico, tem contraindicação e podem ter complicações quando não existe o acompanhamento correto. E paralelamente a isso, a mudança do estilo de vida, né? Com certeza, até porque é o que eu comentei. Se a gente não tem essa mudança do estilo de vida, a partir do momento em que você retira a medicação, o peso todo volta, né? Quero agradecer Maria Beatriz Dias, endocrinologista do Vera Cruz Hospital, por trazer também essas orientações aos nossos ouvintes. Obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite, viu? Obrigado. E a gente está falando justamente isso hoje, no que é no Dia Mundial da Obesidade, né? A coincidência aí com relação a essa questão, tudo isso começou por conta do furto de mais canetas emagrecedoras em uma farmácia aqui de Campinas, e a gente acabou puxando um assunto ao outro e lembrando que hoje é lembrado aí o Dia Mundial da Obesidade. De prevenção. De prevenção, né? Estamos no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a produção de streaming de Sami Ladip. Apresentação: Sandra Lambert e Felipe Pereira. 9h31. CBN Campinas. Nova Toro 2026, a pronta entrega com bônus na troca de até 15 mil.